Olá, tudo bom, gente? Mais um Mentes em Pauta, Bia Alex. E hoje o tema é terapia cognitivo-comportamental. E eu deixo isso com quem sabe das coisas. Tudo bom? Tudo ótimo. Então eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse pra gente o que é a terapia cognitivo-comportamental. Então vamos lá. A terapia cognitiva comportamental, ela surge nos anos 60 por Aaron Beck, né? E ela vem para trabalhar emoção, comportamento, sentimentos. Isso é muito importante. Diferente, eu gosto muito de trazer para as pessoas entenderem melhor a terapia cognitiva comportamental. Ela é uma coisa muito do aqui e agora. Então a gente precisa estar pegando aquela emoção, aquele sentimento e aquilo que vai estar levando a um comportamento. Então, Bia, se a gente parar alguma situação, a gente pega uma situação específica, dessa situação vai interpretar a visão da pessoa. E essa visão vai gerar o quê? Um comportamento. Um comportamento, né? Que a gente diz o quê? Que são as crenças, né? As crenças... As crenças, ideias Exatamente, que desencadeiam geradas, aquele comportamento. Isso, que vão gerar sensações indesejadas, sensações que vão gerar comportamentos também. Então, o que a gente faz? A gente precisa, nesse primeiro momento, perceber o que está acontecendo especificamente com aquela pessoa. Porque a visão que você pode estar tendo de um fato é distorcida. E aí, a gente, com a terapia cognitiva, a gente vai estar questionando e levando aquela pessoa a entender e racionalizar aquilo. Então, a gente traz assim, reduzir essa emoção o máximo que a gente pode. Então, tá? A terapia cognitivo-comportamental, ela não é uma terapia que aposta naquela coisa, você é assim porque é sua mãe, seu pai. Não. Você traz um problema no qual você estava enfrentando, seja um medo de avião, seja um medo de falar em público, seja uma ansiedade muito grande de se relacionar. Ótimo, e aí você traz aquele problema e você, como terapeuta cognitivo-comportamental, identifica qual a ideia que a pessoa tem em relação àquela situação e aí vê o que é de verdade, o que é emoção, o que é emoção criando a gente vai uma ideia. Isso. Então é uma racionalização, você diminui a carga emocional, né? Aumenta a carga racional para que a pessoa tenha mais controle do seu comportamento. Dos seus sentimentos. É bom quando você começou a falar sobre isso, porque eu gosto muito de sempre falar. Quando a gente faz o curso, né, a psicologia em si, a gente tem a referência o quê? A psicanálise, Freud. Que é uma das linhas de abordagem de terapia. Que eu acho que é muito importante. A gente iniciou o vídeo para falar sobre terapia cognitiva comportamental, mas a gente tem outras linhas de abordagem. E o que difere, né, digamos, da psicanálise para uma terapia cognitiva? A gente pega muito, eu gosto muito de trazer Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Então a terapia cognitiva, para um neurologista, para um psiquiatra, ele vai logo direto focal naquilo. Não que a gente depois não vá voltar, né? Você tirou o sintoma da pessoa, você conseguiu fazer com que a pessoa... Você dá aquele suporte para ela lidar com aquela dor naquele momento. E aí, e aí você não trabalha a origem disso? Sim, a gente trabalha. Só que a gente faz da seguinte forma, a gente começa no foco, porque um depressivo, por exemplo, ele está sem trabalhar, ele está sem viver, sem estudar. Os pensamentos dele estão todos negativos. Então você precisa reduzir isso para você conseguir trazer ele para uma razão e ele começar a pensar. Conseguiu chegar a isso? A gente vai fazer o quê? Vamos levar ele a enxergar o que estava acontecendo na sua vida. Aquilo que você traz muito quando você fala a linha do tempo. Aí sim, não que eu desprezei a linha do tempo, o que gerou aquilo. E aí a gente volta que na terapia cognitiva a gente dá um nome de processo de recaída, para que essa pessoa não volta a recair, não volte a ter outra. É interessante porque assim, eu também concordo com você. Eu acho que nenhum conhecimento é em vão. O fato de você ter uma prática terapêutica cognitivo-comportamental não é que você está excluindo a psicanálise. A psicanálise, ela é absolutamente necessária. É uma cultura do conhecimento, de onde a gente errou, de onde a gente até exagerou as influências, né? Então, na realidade, você parte de um momento e, na realidade, você usa um pouco da psicanálise quando você faz a volta ali para saber como é que você vai evitar
as futuras recaídas. É uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. Com foco muito mais no presente. E a terapia cognitiva comportamental, por que se difere principalmente para esses transtornos principais? Uma fobia, um medo de andar de avião, um pânico. Você não tem como, às vezes. Muitas vezes, hoje nem tanto, mas eu muitas vezes tenho que sair de dentro do consultório para viver aquilo com o paciente. Algumas outras teorias, elas não têm essa liberdade que a terapia cognitiva dá. E eu acho que você dessensibilizar, que é uma palavra que a gente usa muito na terapia cognitiva, é muito importante, porque você vai levar a pessoa para o foco e você vai conseguir ali trabalhar. E a neurociência, juntamente com a terapia cognitiva, tem trago assim, um deleite assim, para essa situação toda de ajuda para esses sintomas mais imediatistas. Mas o que eu acho mais interessante de tudo, Alex, eu estou vendo como médica, é que a terapia cognitivo-comportamental ela pode ser testada. Então, ela tem um embasamento científico muito grande. Sim. Por exemplo, por mais que a gente ame a psicanálise, eu sugiro que todo mundo leia a psicanálise. Por exemplo, ler Freud é uma maravilha, porque, além de tudo, era um grande escritor, né? Parece que você está lendo um romance. Eu acho que tem uma coisa, que a psicanálise ela tem muito uma teoria de alguém que pensou algumas coisas sobre fases da vida, sobre sintomas. Mas no caso da terapia cognitivo-comportamental, você tem isso testado cientificamente. Exatamente. Através do funcionamento cerebral, através até do mapeamento cerebral, através dos sintomas, né, da taquicardia, da redução da taquicardia. Quando você racionaliza, o teu racional controla o teu emocional. Então, aquela pessoa que aprende a respirar, aprende a reduzir a taquicardia, a sudorese, essa descarga Isso que você de está falando ansiedade. É maravilhoso, porque, por exemplo, um paciente com ansiedade, ele acha que ele vai morrer numa crise. Né? De pânico. E quando você está com ele num consultório, você vai mostrando exatamente, você vai dando segurança, como para um paciente de toque, muitas vezes você vai dessensibilizando ele ali naquele pensamento. E um paciente com ansiedade, você vai mostrando, olha só, seu batimento está diminuindo, a partir do momento que você começou a respirar melhor, então você faz ele ter a sensação no momento. E isso é fenomenal. Não, e é fundamental, por exemplo, eu me lembro que a antiga Varig, ela tinha um simulador de voo, né, que ela deixava à disposição para tratamento de quem tinha fobia de avião. Hoje a gente não tem isso. Toda empresa, grande empresa aérea, tem um simulador de voo para os seus pilotos, para treinamento. Mas a Varig tinha esse que era terapêutico. Hoje a gente ficou um tempão. A gente tem a realidade virtual. Exatamente. Que é o em 3D, fantástico, que é também uma coisa que é a terapia técnica de terapia cognitivo-comportamental. Tá legal. Eu sou muito simpática a isso, mas digo, leiam de tudo, gente. Sim. Porque assim, todas as teorias, sejam elas existencialistas, psicanalistas, elas tiveram um fundamento. Em Jungiana, por exemplo, eu acho que Jung tem uma coisa da nossa ancestralidade muito interessante. Então não se atenham a uma terapia. Conheçam tudo e, numa hora mais aguda, escolham a cognitivo-comportamental no sentido de ajudar a racionalizar emoções que estão descontroladas. Tá bom? Obrigada e a gente volta na próxima. Obrigada.